bom dia para você ligado na nossa Band TV, no ar mais uma edição do Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, trabalhadora, aposentado, servidor público, aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação e como tradicionalmente sempre fazemos nas manhãs de domingo, colocamos aí à disposição de você os nossos meios de comunicação para você interagir conosco, mandar as dúvidas que você tem sobre o direito da Previdência, direito do trabalho e interagir, opinar sobre o tema que a gente vai pôr na mesa aqui para debate logo na sequência. Mande o seu WhatsApp e também se comunique conosco pelo nosso e-mail. Aproveite e navegue lá no nosso portal, o portal do programa Boca no Trombone. Bom, além das consultorias de direito da Previdência e de direito do trabalho, a gente sempre bota uma pauta na mesa. E o que a gente pergunta hoje é o seguinte: as medidas reducionistas, essas que reduzem, os direitos, as garantias, elas favorecem a quem? Quer saber a opinião de você aí de casa? Participe do programa pelos nossos diversos meios de contato. E agora eu quero saber dos meus convidados. Em nome da FETAPERX, o diretor da entidade, Léo Altmaier. Olha, esse ano que estamos findando aí, o 2019, foi pródigo, em redução de direitos, em redução de garantias. Afinal de contas, Léo, quem é que realmente ganha com isso? Um bom dia. Bom dia, Paulo André. Bom dia, companheiros da mesa. Bom dia a quem está nos assistindo. Realmente quem ganha não é a população, não é a sociedade. A sociedade só tem perdido com essas medidas do governo e essas leis que eles têm feito. Só perdemos. Até agora, começou com o governo Temer e agora com o governo Bolsonaro. Só a redução daqueles benefícios que a gente tinha e hoje já não tem mais. Infelizmente, Infelizmente. Nunca é bom redução de direitos, a meu modesto juízo. E o Alexandre Nunes, em nome do Sintect RS, o que pensa do assunto? Também tem sido duro, Tem muitas mudanças, privatizações aí, estão na mira várias empresas, entre elas os Correios. O que você pensa dessa política reducionista, Alexandre? Obrigado por comparecer ao Boca no Trombone, bom dia. Bom dia, Solano, meus companheiros de mesa, quem está em casa. Essas medidas todas, reforma da Previdência, reforma trabalhista, as privatizações, só atendem ao grande empresário internacional, porque ele enfraquece a nossa população e o pobre trabalhador só perde com todas essas medidas. Pois é, vamos debater bastante esse tema e vamos querer saber a opinião da nossa consultora, nossa especialista em Previdência, em nome de IBM Advogados, está com a gente, a doutora Natasha Bublitz. Obrigado por comparecer ao Boca no Trombone. Realmente foi um ano que o campo previdenciário, teve muitas reduções, doutora Natasha? Um bom dia. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia aos colegas de mesa, bom dia aos telespectadores. Esse ano nós tivemos inúmeras alterações nas legislações previdenciárias. Começamos com a MP 871, após a Lei 13.846, que trouxe sensíveis alterações tanto na pensão com morte, no auxílio reclusão. Após nós tivemos a MP 905, que trouxe alterações no auxílio acidente, e agora, ao final, a reforma da Previdência com a Emenda Constitucional 103, que alterou as regras previdenciárias, e teremos um 2020 com mais alterações com a regulamentação do que foi trazido pela Emenda Constitucional. Então, a gente teve um ano de muita mitigação dos direitos sociais e pouco debate com a sociedade. Infelizmente, o diálogo sempre constrói, A gente sempre consegue ter melhores propostas quando é feito a mais de duas mãos apenas. Bom, a partir de agora você pode sim interagir, mandar sua opinião sobre esse tema e participar da nossa consultoria. A doutora Natasha está com a gente e vai responder as dúvidas de direito da Previdência. Logo mais no quadro Dica Trabalhista a gente tem as dúvidas respondidas para você que quer saber sobre direito do trabalho. Doutora, o Luiz Fernando, ele é de Cachoeira do Sul, um abraço à região central do estado. Tenho 17 anos de contribuição e 64 anos de idade. Ele quer saber como fica a situação dele pensando numa aposentadoria. Bom dia, Luiz Fernando. No caso, o senhor não implementou os requisitos antes da aprovação da emenda constitucional. Vai faltar um ano de contribuição para que atinja o requisito etário de 65 anos. O senhor já tem o tempo de contribuição mínimo. No entanto, o senhor vai se aposentar já com as regras novas na fórmula de cálculo e a sua aposentadoria não terá o descarte das 20% menores e ficará em torno de 60% da sua média contributiva. Nesse caso, toda a sua média de trabalho durante a vida laboral. Um duplo prejuízo aí para o nosso telespectador, Por um ano. A Sandra, meu marido fechou o tempo de serviço em outubro deste ano.
Aí, ele não pôde se aposentar, pois a lei mudou em setembro. Isso está certo? Será que não tem uma confusão nas datas aqui, dessa pergunta da Sandra? É bem importante a pergunta da Sandra, pois é importante esclarecer que os requisitos que foram complementados até o dia 13 de novembro de 2019, a data da promulgação da emenda constitucional, eles ficam os requisitos antigos, ou seja, se complementou os 35 anos de contribuição, no caso do marido dela, homem, ou 30 quando mulher, não é necessário uma idade mínima. No caso dele, que ela afirma que ele complementou o tempo de serviço até outubro, me parece que ele teria direito já garantido. E o seu benefício vai ser calculado com a fórmula de cálculo anterior. Sim. Vai ter o descarte dos 20% e ele vai receber 100% com o fator. O que vale a pena, doutor Solano, ele cuidar é se ela não coloca a idade dele, mas se for uma idade baixa e houver a incidência do fator previdenciário, vale a pena simular, consultar com um colega previdenciarista se o melhor cálculo para ele é com a regra antiga ou com alguma das novas regras de transição. É bem importante, nesse primeiro momento, planejar bem a sua aposentadoria para buscar a melhor renda. É a palavra de ordem, né, doutora? Planejamento previdenciário, né? Gostou das explicações da doutora Natasha? Sim, ela está com a gente lá na RB, na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigie aí em FM 94,9 no AM 640 com o Boca no Trombone lá na Rádio Bandeirantes. Vai fazer uma publicação de direito da Previdência, de direito dos servidores, direito do trabalho? Olha aí a hashtag Boca 30 anos, sim, completamos 30 anos de veiculação sempre aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você faz a postagem e nos marca aí com essa hashtag. E nos siga agora lá na nossa conta no Insta. No Instagram, @programa Boca no Trombone, curta os vídeos aqui da TV, as fotos, as notícias. Tem muito material para você curtir por lá. Bom, hoje estamos nos debruçando, estamos debatendo essa política reducionista, né, querendo saber de você aí de casa e dos meus convidados, quem é o grande favorecido com essas medidas. Léo Altmaier, pela FETAPERX, você já disse, né, ultimamente os governos, né, o que está e o anterior, tiveram uma conduta, né, que foi uma conduta de redução de direitos. Os aposentados, inclusive, né, estiveram, né, dentro dessa política, né? A própria reforma da Previdência, ela traz reflexos para os aposentados. Como é que a gente pode encarar? É um novo horizonte que ele veio para ficar no Brasil? Espero que não. Desse jeito está muito ruim, vai piorar cada vez mais. Não pode continuar assim, né? Assim, agora a gente escuta na Câmara Federal os deputados discutindo o fundo partidário, quase 4 bilhões de reais. Isso é uma vergonha discutir esse dinheiro todo colocado para uma disputa de prefeitura e vereança. Né? Sim. 4 bilhões. E de onde está tirando esse dinheiro? Esse dinheiro está saindo da saúde, por exemplo. A nossa saúde está precária, a gente vê lá no Rio de Janeiro as pessoas morrendo nos corredores, eles estão pegando 4 bilhões e colocando para a disputa eleitoral. Isso é uma vergonha. Só na farmácia popular estarão tirando 70 milhões da farmácia popular. Já está ruim assim. Se continuam retirando esse dinheiro da saúde, o que vai ser da nossa população, dos nossos aposentados, dos nossos idosos? Né? Então, isso realmente é lamentável e gera uma grande preocupação. A federação tem uma grande preocupação com o que estão fazendo com a sociedade, com o nosso povo. Né? Estão deixando cada vez mais desprotegidos. Desamparados. Desamparados, é isso aí. A palavra certa é essa. Alexandre, citei na sua primeira participação que dentro de todas essas medidas, né, umas que já foram implementadas, como a reforma trabalhista lá em 17, a reforma da Previdência esse ano, a doutora citou aqui algumas medidas provisórias, né, que foram praticadas pelo Executivo, sem aquela, diga-se de passagem, né, sem aquela relevância e urgência que é algo necessário para a edição de uma medida provisória, nós temos à vista aí possíveis privatizações, né? Quer dizer, cada vez mais tirando direitos, tirando garantias. Você disse, olha, quem é o ganhador é um grande empresário de fora, um empresário internacional.
Como fazer a reversão de todo esse cenário? Haja visto que daqui a mais alguns dias a gente vai começar um novo ano, né, o 2020, onde a gente tem que empenhar a luta, tem que empenhar esforço para reverter esse quadro. Então, na minha opinião, os exemplos, a forma de a gente reverter essa situação toda é pegar alguns exemplos que está acontecendo aqui na América Latina, o debate que está acontecendo da população chilena, por exemplo, que foram às ruas e agora estão debatendo uma nova constituinte, se mobilizaram para contrapor essas medidas que já dura há mais tempo, né? Acho que os bons exemplos que os professores, os trabalhadores em educação estão dando aqui no Estado contra esse pacote, nós trabalhadores precisamos nos unificar para resistir a isso. A gente está vendo aí também, se pegar aqui a questão do transporte público, que também tem uma medida aí de redução, que quer tirar todos os cobradores dos ônibus, entende? Quem ganha com isso? Vão ser quantos mil desempregados a mais, né? Vai aumentar o trabalho do motorista, vai piorar o acesso daquele trabalhador que usa o transporte público. Tipo, ninguém ganha, na verdade alguém ganha. O grande empresário ali que é dono daquela empresa, que muitas vezes ele financia a campanha de determinado parlamentar A ou parlamentar B e consegue influência para botar esses pacotes e o governo vai lá e bota para votar. Estão dizendo que vão votar dia 17, 18 e 19, né? Então, nós, trabalhadores, temos que nos organizar para resistir e eu acho que esse é o caminho para a gente conseguir reverter esse jogo todo aí. Sim. E mais uma medida reducionista, doutora Natasha, veio que causa espécie, causa surpresa entre os advogados que militam na área previdenciária, porque é praticamente um impedimento para o segurado que pede um benefício lá no INSS. Esse benefício ele é mal analisado, em sua grande maioria, né? E temos aí um indeferimento daquele pedido. Agora, para se entrar na justiça, há a necessidade de pagar as custas. Uma pequena exceção aí com famílias de baixíssima renda, né? Então, não se cria aí mais uma redução de garantias, mais uma redução de possibilidade da pessoa solicitar um direito que é seu? Efetivamente, doutor Solano, isso é uma questão que me preocupa bastante. O projeto 6140 de 2019, ele vem alterar os critérios para a concessão da justiça gratuita, de modo que somente pessoas com até meio salário mínimo ou um grupo familiar de 3 salários mínimos terão acesso ao benefício. Sem esse benefício, muitas pessoas vão ficar prejudicadas com seu acesso ao judiciário. E essa ineficiência vem lá da administração pública, que às vezes com poucos servidores não consegue analisar bem o benefício, tem esse direito, por vezes, analisado de forma inadequada. Sim. E se não houver esse acesso ao judiciário, a gente vai ter um grave prejuízo à cidadania, um grave prejuízo ao cidadão que vai ficar sem o amparo tanto do judiciário quanto da própria administração pública. Então é bem grave esse projeto de lei, é interessante que a população acompanhe e inclusive se mobilize para que não passe essa demanda que vai alterar significativamente o acesso à Justiça Federal, que é onde tramitam a maior parte das ações previdenciárias. Verdade. Totalmente desassistido aí o segurado, se caso esse processo vingar. Bom, vamos virar um pouquinho a nossa chave? Vamos responder dúvidas de direito do trabalho? Vamos sim. Tá chegando o nosso quadro aí, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do telespectador com o final do telefone 0012. Trabalhei e morei no trabalho por 7 meses e nunca assinaram a carteira. Eu era pago para trabalhar durante o dia, mas meus horários de descanso sempre chegavam clientes e isso no final de semana também. A responsabilidade por lá era minha, mesmo eu não ganhando nada mais por isso. Quais os direitos que eu tenho? Quando saí, me deram R$ 1.600 dizendo que eram todos os meus direitos. Já entrei em contato com um advogado que disse que ia pegar a causa, mas não deu maiores explicações. E já faz mais de um mês, só que ele disse que ainda não conseguiu entrar com o processo. Então, nosso telespectador, fique tranquilo. Se tiver dúvidas em relação à questão do advogado, converse com o seu advogado, ligue para ele, peça explicações, mas um mês me parece um período razoável, porque ele vai ter que construir o seu processo, ele vai ter que fazer o seu processo
para que seja garantido o reconhecimento do vínculo de emprego. Para isso, tem que estar presentes os requisitos da relação de emprego, que estão no artigo 3º da CLT. Quais que são eles? Primeiro, se é pessoa física que realizou o trabalho, que é o seu caso. Segundo, se é o senhor mesmo pessoalmente que faz o serviço, que também pelo seu relato, acredito que sim. Se o senhor tem habitualidade, que é o caso, né? O senhor trabalha todos os dias nesse caso. E se o senhor recebe por isso, que é o caso, e também se o senhor é subordinado a algum chefe, que no caso o senhor tem patrão, está presente. Fique tranquilo, reconhecendo uma vez o vínculo de emprego, serão reconhecidos todos os seus direitos trabalhistas e vai dar tudo certo. Um abraço a todos e um bom final de semana. Obrigado ao Dr. Paulo Dias, do nosso time de consultores de direito do trabalho aqui no Boca no Trombone. Continue mandando aí as dúvidas de direito do trabalho e direito da previdência aqui pra gente. E navegue agora lá na nossa fanpage no Facebook, tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes e muita produção de conteúdo por lá. Perguntas agora que vem na área de previdência para a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. O João de Osório, 29 anos de trabalho na iniciativa privada, ingressou no serviço público. A pergunta dele, se deve averbar esse tempo da iniciativa privada ou não. Ele tem 51 de idade, doutor. Novamente, nós temos uma questão que exige um planejamento previdenciário. Bom dia, João. O seu caso, como servidor público, é necessário analisar, além do tempo de contribuição, a sua idade mínima, o tempo de serviço público e o seu tempo no cargo. Somente após a análise desses requisitos e verificar quando o senhor implementaria os requisitos, é que a gente poderia ter uma opinião quando se vale a pena averbar esse período ou não. Eu recomendo que o senhor procure um advogado para que analise o seu planejamento antes de averbar esse período e verifique o que é melhor no seu caso. Tá certo, a doutora Natasha segue com a gente e você continua mandando as dúvidas de previdência e direito do trabalho ao longo do programa. Hoje o debate é sobre essas medidas reducionistas, né? Tivemos vários exemplos aí, os colegas aqui já falaram alguns. Léo Altmaier, a Federação e a COBAP, né? E estão pensando para 2020 em que tipo de ações, em que tipo de medidas para tentar fazer com que não ocorra a manutenção desse tipo de conduta, né? Porque, como falamos, várias esferas foram atingidas, seja no campo aí da saúde, da educação, da previdência, do emprego, com as regras trabalhistas. A grande pergunta é o que fazer agora? Bom, a COBAP e a FETAPERGS, nós temos nos envolvido com os deputados federais, deputados estaduais, cobrando essas medidas, essas leis que nos prejudicam. Né? Voltando um pouquinho ao fundo partidário, eles estarão retirando 700 milhões da saúde para aplicar no fundo partidário. Isso vai deixar cada vez pior a saúde, que já está ruim, né? Sim. Muito ruim. E com respeito também, Solano, à privatização que o colega Alexandre falou, a privatização também corre o risco para a previdência pública, né? Com a capitalização. A capitalização nada mais é do que a privatização da previdência social. É um risco muito grande. Nós temos hoje uma previdência solidária, onde todos nós colocamos um dinheiro num fundo e depois vamos retirar esse fundo para a nossa sobrevivência após o trabalho. E com a capitalização, será cada um por si e Deus por todos, né? É um crime que estão fazendo com o nosso país e a Previdência é um patrimônio nosso, do trabalhador, do aposentado. Então, a capitalização, que eu acho que é o sonho do ministro Guedes, né? Um sonho assim fantástico que ele teve, que quer porque quer, e ele vai apresentar isso de novo. E nós temos muito medo dessa capitalização. Medo, mas coragem de enfrentar. Sim. Nós vamos enfrentar. A COBAP e a FETAPERGS estarão atentas para essas medidas. Deixa eu perguntar para o Alexandre sobre esse tema, porque ele é importante, né? Como falou o Léo, o regime de capitalização, que muda mais ainda, né? A forma da previdência pública, praticamente fica com uma criação dos fundos, cada um sendo responsável pelo seu fundo, né? Você acredita que isso realmente possa voltar? Que o Ministério da Economia, da Fazenda, tome essa medida agora, no ano que vai entrar, em 2020? Então, Solano, eu acho que o governo, que já fez a reforma da Previdência da forma que ele fez, com tantas mudanças
que não discutiu com a população com o tempo que deveria, não escutou as áreas que estavam dizendo que não tinha que fazer, só escutou o parlamento e os empresários, né? E agora editou a MP 905, que também vai mexer em mais de 130 itens da CLT, que daí já é com medida provisória, que tem efetividade desde o seu início, ele é capaz de qualquer coisa. Então, ano que vem, a gente tem que se preparar, porque esse fantasma da capitalização que foi afastado na reforma da Previdência, uma das coisas, né? Mas ele está aí rondando e eu acho que o ministro não vai desistir e isso é muito ruim para nós, porque só ajuda o grande banqueiro, que vai ser o dono das contas da capitalização ali. E o exemplo que eu tinha citado antes aqui dos trabalhadores chilenos, lá há muito tempo foi implantada a capitalização e hoje a aposentadoria não sustenta os trabalhadores depois que eles param de trabalhar, Sim. Entende? E nós não podemos deixar isso acontecer e vou reitero, temos que nos mobilizar enquanto classe trabalhadora, seguir o exemplo dos educadores, seguir os exemplos de quem está na luta e ir para a rua, cara. É isso aí. Tá certo. Vamos responder mais dúvidas? Hoje estamos com a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados, respondendo as dúvidas de direito previdenciário. A próxima aqui, doutora, é do Ricardo. Diz ele, trabalhei 10 anos numa fábrica de calçados e agora estou fechando mais 10 num posto de gasolina. Posso somar esses dois períodos, né, para uma aposentadoria especial? É a pergunta do Ricardo. Perfeito. Bom dia, Ricardo. A aposentadoria especial, ela sofreu sensíveis impactos com a reforma da Previdência. Ainda que você tenha reconhecido esse tempo especial com exposição à periculosidade e ao agente nocivo, provavelmente na fábrica de calçados, o senhor não vai ter implementado os requisitos antes da reforma. E vai, mesmo somando esse período, ainda vai precisar que tenha uma idade mínima para ter acesso tanto à regra de transição quanto à nova regra geral, que vai exigir 60 anos para quem tem 25 anos de tempo especial. Ficou difícil para se aposentar na modalidade especial, né? Muito restritiva a legislação. A Vanessa, lá de Cachoeira do Sul, uma criança que nasce com deficiência física. Ela se refere da filha dela, que hoje tem 4 anos, e não consegue o benefício. Ela está referindo certamente aqui o BPC, né? O benefício de prestação continuada. Perfeito. Vanessa, neste caso tem que ser analisado se comprovada a deficiência, se ficou comprovada a renda dentro dos critérios que o INSS exige. O INSS ele tende a exigir um critério de 1/4 do salário mínimo para comprovar a necessidade de manutenção da família que enseja esse benefício de prestação continuada. No entanto, o judiciário ele flexibiliza um pouco esse critério de renda para um meio salário mínimo ou às vezes analisando o caso concreto, as despesas do grupo familiar. É interessante analisar com algum advogado se a renda e a deficiência foi analisada de forma correta, pois sim, há um benefício e há o direito provavelmente ao benefício de prestação continuada. E se necessário ingressar na justiça, né? Aproveitando que ainda não temos custas a pagar, né? A doutora Natasha fica conosco aí para mais questões de direito da Previdência. Se inscreva agora, faço o convite para você, se inscreva agora no nosso canal lá no YouTube. É só digitar lá Programa Boca no Trombone, dá o seu like, dá a sua curtida. Você recebe aí durante a semana os vídeos aqui da TV, lá da Rádio Bandeirantes e também muita produção especial, de conteúdo específico para você da internet. Sabe por quê? Porque a gente recebe uma quantidade enorme de perguntas, a gente não consegue responder a todas. Lá na internet elas estão. E também convido para se comunicar conosco lá na nossa conta do Twitter, @Programa Boca, ela é um pouco diferente das demais, mas em 140 caracteres você se comunica com a gente, com a nossa produção aqui do Boca no Trombone. Paradinha, intervalo, a gente daqui a pouquinho volta para a opinião final. Os meus debatedores vão concluir o tema de hoje. Afinal de contas, as medidas reducionistas favorecem a quem? Você também é de casa, opine no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. De volta com o Boca na manhã do seu domingo. Valeu, muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Você que nos assiste, participa do programa, manda as perguntas de previdência, direito do trabalho e sempre opina sobre o tema que a gente coloca nas manhãs de domingo. Mais uma dúvida aqui, o Regis Silveira, ele é aqui da capital. Diz ele, doutora Natasha, tenho 31 anos e meio de contribuição, segundo o site do INSS.
Essa simulação está correta? Uma primeira pergunta. Algumas empresas que trabalhei, uns 3 anos de vigilância armada, 4 anos em outra empresa que pagava insalubridade por estar trabalhando em câmera fria e o período do Exército podem ajudar a completar o tempo de contribuição? É a dúvida do Regis. Perfeito. Bom dia, Regis. O que aparece no sistema do meu INSS pode vir a estar certo, mas é interessante confirmar se todo o período que está na carteira de trabalho consta efetivamente no sistema, bem como pode ter algumas guias de recolhimento como contribuinte autônomo ou como contribuinte facultativo que podem não estar no sistema. É interessante toda essa conferência. Sim. Além disso, também tempo como tempo militar, ele pode sim ser computado e normalmente não está no sistema do meu INSS, entre outros tempos, como tempo rural, tempo de aluno-aprendiz, tem outras hipóteses que podem não estar no sistema. E o tempo especial, ele sim deve ser computado e conforme o senhor tem 31 anos e algum período como especial, até a data da emenda, pode sim ser convertido esse tempo especial em comum, aumentando o seu tempo de contribuição, verificando se vai estar próximo de alguma das regras de transição. Perfeito. Tem que fazer cálculos então, né? Muitos cálculos aí pela frente. Bom, hoje a gente debateu aqui as medidas reducionistas que favorecem a quem? Léo Altmaier, a palavra final da FETAPERX. Paulo André, a gente fica preocupado com as notícias que escuta, né? E essa semana ainda escutei que o índice de desenvolvimento humano do Brasil caiu mais uma posição e hoje, assim, parece incrível, está no número 79, está lá no final, está lá no fundo do poço. Sim. No nosso país, o nosso povo não merece isso. Com toda a riqueza que nós temos nesse país, poderia estar num lugar bem melhor do que já está colocado, né? Então, nós hoje também, o que nos preocupou muito essa semana foi a concentração de riqueza. Praticamente 1% da nossa população detém 1/3 da riqueza desse país. É muito ruim essa distribuição de riqueza. Desigual, né, Léo? Muito desigual. E isso nos deixa preocupados. Tá. Então, a gente tem que pensar nessas coisas e cobrar dos nossos deputados, senadores, para mudar esse tipo de coisa. Perfeito. Né? E assim como já está no fim do ano, próximo do Natal, sim. fim de ano, eu queria desejar um bom domingo a todos e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Perfeito, para todos nós. Alexandre Nunes e a palavra final do Sintec TRS. Então, esse governo é muito complicado, assim, eles botam uma coisa na cabeça, assim, e não tiram. Vou pegar o exemplo dos Correios, da nossa empresa, que está tentando ser privatizada aí pelo governo Bolsonaro, pelo Paulo Guedes e pelo Salim Matar. Essa sexta-feira passada saiu uma nota dos Correios sobre a participação dos Correios na Operação Black Friday. Na sexta-feira atingiu o maior pico da história de recebimento de encomendas, chegou a 2 milhões, o outro pico teria sido 1,5 milhão, né? Chegou a 8 milhões de correspondência toda a atividade, entende? E daí eles vêm dizer que o Correio não é uma empresa necessária, entende? Que merece ser privatizada. Temos que lutar para que isso não aconteça. Tá certo. Agradeço muito ao Alexandre, ao Léo e à Natasha. Encontro marcado no domingo que vem, aqui na Band TV, a partir das 8h30, com mais uma edição do Boca no Trombone. Durante a semana a gente vai conversando, né? Tem o Face, tem o site, tem o YouTube, tem o Twitter. Olha, a mídia digital aqui do Boca no Trombone não para durante toda a semana para você interagir conosco. Participe aí do Boca, no seu ano 30, protegendo o seu direito.